nós temos estudado a palavra de Deus e eu queria dividir com você um outro personagem da Bíblia e queria falar nessa manhã sobre Eliseu. Eliseu é um homem tremendamente emblemático e eu queria começar a estudar um pouquinho sobre Eliseu. Eliseu, se eu pudesse resumir numa palavra, quem é ou qual é a característica principal desse homem do Velho Testamento, profeta Eliseu, eu diria assim: homem de Deus. Homem de Deus. Eliseu, quem é? Homem de Deus. Tanto é que, se você olhar na Bíblia, ele é chamado, o homem de Deus está chegando. O homem de Deus, Eliseu, isso se repete várias vezes e a própria palavra está colocando isso. E eu acho que um dos grandes desafios do mundo atual é a necessidade que nós temos de líderes sérios, de gente honesta, de gente capacitada, de gente que tem visão, de gente que é proba. E eu vou dizer assim, além disso, nós precisamos de tudo isso e acrescentar, de homens e mulheres de Deus nessa terra. Homens e mulheres comprometidos com o Senhor na sua vida, para porque eles possam ter o temor do Senhor no seu coração. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Porque quando eu não temo a Deus, eu não temo nada nem ninguém. Você está entendendo? Porque eu não acredito que haja consequências para as coisas que vão acontecer. Falta em nós temor. Temor a Deus. Por isso a Bíblia diz: temor é o princípio, temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vou descobrir que a maior resposta de Deus para os desafios de um determinado tempo são os homens e mulheres que Ele levanta como seus servos para aquele momento da história. Então eu quero dizer para você, se você for um homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, você é parte da resposta de Deus para esse tempo e para esse mundo. E é isso que a Bíblia está falando. Você precisa ser homem de Deus e mulher de Deus, porque Ele tem um plano para a tua vida. E esse plano é resposta de Deus para esse tempo que a gente está vivendo. Então, como é que a gente vai aprender a ser homem de Deus? E eu quero olhar para Eliseu nessa perspectiva, não é? Quais eram as características desse homem chamado Eliseu, que tinha um apelido, por onde ele passava, homem de Deus? Quais são as características de um homem de Deus, de um homem que está buscando viver a graça de Deus na sua vida? A primeira característica que me chama a atenção em Eliseu aparece no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja sobre mim dobrada porção de teu espírito. E respondeu Elias: coisa difícil pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém senão, não se fará. Talvez essas palavrinhas aqui de Eliseu pareçam estranhas demais, e elas têm a ver com essa primeira característica. O homem de Deus não se acomoda com o que é bom, ele sempre busca o melhor. Vamos dizer junto?
o homem de Deus não se acomoda com o que é bom, ele sempre busca o melhor. Tem um ditado popular, né? Que o maior inimigo da excelência, o maior inimigo daquilo que é o melhor, é o bom. Porque a gente se acomoda, tá bom, e a gente então não vai além. Mas eu queria olhar o contexto em que isso está acontecendo na vida de Eliseu. Chega o homem de Deus, Elias, e eu queria que você entendesse quem era Elias, um dos maiores profetas da história de Israel. Os milagres que Elias fez só são comparados aos milagres de Moisés. Mas Eliseu, o homem de Deus, não se conforma com o que é bom e não se acomoda, ele quer mais e melhor. E aí ele começa a dizer para Elias: Elias, se você está me dando o direito de fazer um pedido, eu quero ser 2 vezes mais o que você foi. Eu quero ter 2 vezes mais a unção que você teve. Eu quero mais. Eu quero mais. O que eu posso aprender com esse homem? Quando é e como é que a gente pode ser ou ter mais e alcançar o melhor em termos espirituais, porque nós estamos falando de homens de Deus? Sabe quando, queridos? Quando nós buscamos inconformadamente, de todo o coração, mais do derramar do Espírito Santo nas nossas vidas. Queridos, não tem jeito da gente ser mais nem melhor se a gente não buscar daquele que é o tudo na excelência, o Todo-Poderoso. E a gente precisa então dessa graça derramada. E que sabedoria de Eliseu! Eu quero mais, mas eu quero mais do Espírito de Deus que foi derramado sobre a sua vida. E deixa eu colocar você dentro desse cenário. Há um convite do céu. Elias está passando e Eliseu está arando a terra. Ele é um lavrador. Ele está lá com as suas juntas de boi arando a terra. E Elias passa por lá, tira a capa, coloca a capa sobre o ombro de Eliseu e diz assim: larga tudo que tem aí e vem e me segue, porque Deus tem um propósito para a tua vida. E é nesse contexto que esse homem começa a largar tudo, vai queimar as juntas de boi, vai queimar o aparelhamento dele, vai oferecer os bois daquela junta para fazer um churrasco de louvor a Deus, porque ele está cheio de alegria, ele está rompendo com toda aquela história, e ele começa a seguir Elias, e Elias fica tão alegre e diz assim: filho, o que é que você quer pedir? Qual é o teu alvo maior? Se Deus hoje parasse tudo e dissesse assim: filho, eu vou te dar um presente, escolhe o que você quiser, que eu vou responder a sua oração. Foi isso que aconteceu. Escolhe o que você quiser, que eu vou responder a tua oração. O que é que você pediria a Deus? Ah, pastor, você não sabe, eu estou doido para ter minha casa própria. Eu vou pedir a Deus a casa própria. Por que não? É um pedido justo. Eu queria saúde, tal. Mas olha só, a sabedoria de Eliseu falou assim: eu quero que aquilo que Deus deu para você, da unção do Espírito, Ele dê 2 vezes mais. Sabe por quê? Esse homem sabia que se a gente é ungido de Deus, tudo isso que você está colocando, Ele vai acrescentar muito mais abundantemente além sobre a nossa vida. E então ele escolheu mais e melhor. Mas olha só que coisa, está nesse contexto, e eu fico imaginando Elias, porque imagina o outro lado, o cara enxerido, eu vou lá, jogar a capa nele, estou dizendo que ele vai ser discípulo, que eu vou ensiná-lo a ser profeta, e ele diz que ele quer ser 2 vezes mais e melhor do que eu. Talvez esse fosse o sentimento humano nosso.
Mas o homem de Deus não pensa assim. O homem de Deus sabe que Deus vai nos usar para construir pessoas melhores do que nós. E a gente não tem medo disso, a gente se alegra com isso. Ele só vai dizer assim: filho, olha, você pediu uma coisa complicada, mas é possível. E agora tem algumas coisas que você tem que caminhar para fazer, para que isso aconteça. E ele coloca uma condição interessante. Mas o que eu queria deixar para você é que Deus abre a janela do céu para nos convidar a entrar nesse mais e melhor. Deus é que nos dá esse grande privilégio. E se tem uma coisa que Deus tem prazer em fazer, é dar o mais e o melhor do seu Espírito sobre a nossa vida. Olha só o que diz a Bíblia, em Lucas 11, verso 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Mas é necessário que seja um desejo da alma, que queiramos esse revestimento de todo o coração, na alma, no entendimento, no dia a dia da nossa vida. E é por isso que a Bíblia vai dizer lá em Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou lá em Deuteronômio 6, 4 e 5: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Porque a porção maior do Espírito é a alegria do Pai em nos dar, mas isso precisa ser um desejo ardente do nosso coração. Você quer mais de Deus? Você quer o mais e o melhor do Senhor na tua vida? Você quer? Você quer mesmo? Então isso tem que ser um alvo para você. Tem que ser um alvo tão sacrificial, tão sério, tá? Quanto qualquer outro alvo que você já perseguiu ardentemente na sua vida. Eu me lembro do primeiro apartamento que a gente comprou, que era um sonho, para a gente ter uma casa própria, né? E para mim isso era um sonho ainda mais forte, porque o meu pai e minha mãe nunca tiveram uma casa própria, sempre pagaram aluguel. Então, quando esse sonho se bateu, eu era jovem, a gente estava começando a vida, minha esposa muito séria. Eu era medroso, gente, você não imagina como eu era medroso. Eu tinha medo de fazer prestação, tinha medo de fazer compras de longo prazo, como um apartamento, e minha mulher no meu pé, né? Louvado seja Deus por ela. E aí fomos fazer, mas foi muito sacrificial. Para você ter uma ideia, a prestação que eu pagava era uma loucura, 57% da minha renda líquida. Tá? Mas o que significava? Eu me lembro que os primeiros 2 anos foram um sacrifício total, porque depois a inflação foi comendo aquilo e a gente vai vivendo, né? Mas no começo era 57% da renda líquida. Então a gente tinha um caderninho que a gente anotava até o cafezinho que a gente tomava lá na padaria, tá? Para a gente saber quanto tinha, o que fazia para não sair a vírgula. Que coisa chata era aquele caderno na porta de casa. Todo mundo tinha que entrar e escrever o que tinha feito, como tinha feito, para a gente poder controlar direitinho a vida, senão a gente quebrava, tá? Mas ninguém estava triste, porque a gente tinha um alvo, e a gente estava construindo um futuro melhor, e a gente estava buscando aquele alvo. A Bíblia está dizendo que se você quer ser um homem de Deus, a unção do Espírito tem que ser um alvo.
Mas não é um alvo que fica na prateleira, um lema que fica colocado em algum lugar. É aquele alvo que você está disposto a pagar os preços por ele. E caminhar nessa direção. Por isso, quando Elias disse para Eliseu: olha, é difícil, mas é possível. Se você vê a hora que o Senhor me tomar, Ele vai derramar sobre você essa unção. Se você não vê, não dá, não é? Então aí entra esse processo. E é interessante que, na medida em que isso se torna um alvo importante, vai ser necessário também perseverança. Queridos, as coisas excelentes na vida da gente não acontecem automaticamente. Não é verdade? Você tem que ter perseverança. Quem já concluiu um curso universitário aqui, levanta a mão. Não dá vontade de desistir às vezes? Fala a verdade. Não dá vontade? Quando pega um professor chato, fala a verdade. Quando tem aquele trabalho que você não entende para que existe aquela porcaria. Entre nós, vamos falar a verdade, né? Quando chega aqueles caras cheios de 9 horas, né? Dizendo, não, porque você o teu marco teórico, não sei o quê, papapá, e você fica doido com o cara. Que marco teórico? Nem você sabe o marco teórico que você está querendo. Está aquela loucura toda, tá? Mas se você não persevera, vai parar e não vai ser nada. Quem já abriu um negócio aqui? Levanta a mão. Alguns, né? É fácil? Não é não, né? E quando vem a hora que a dívida chega, o caixa não está faturando o que precisa, o que dá vontade? Dá vontade de desistir? Dá ou não dá? Né? Mas se você quer realmente a vitória, o que você faz? Persevera. E nas coisas espirituais são assim também, né? Elas não vão acontecer na nossa vida automaticamente, simplesmente porque você tem um bom desejo, porque você tem uma boa inspiração, porque um dia você teve uma experiência espiritual maravilhosa. Isso tem que ser alvo da sua perseverança, e foi isso que Elias disse para Eliseu: você quer isso mesmo? Então persevera, fica comigo, caminha do meu lado. E ele vai dizer assim: olha, se quando for tomado de ti, né? Se você estiver comigo, então vai acontecer. E é interessante que durante a história, se você vai lendo a Bíblia, há vários avisos de que o momento de Elias ser tomado estava chegando. E todos os lugares por onde eles passavam, os profetas avisavam desse momento. Mas Elias dizia para ele assim: não precisa ficar comigo não, vai lá resolver aquele problema, não é? E eu vou sozinho para tal lugar. E dizia: não, de jeito nenhum, dá de ser agora, dá de ser hoje, eu vou ficar do teu lado, aqui, não é? E aí ele diz: não, eu vou passar lá por Jericó. Não, fica, não, vou, pode deixar, mas está tarde, filho, fica aqui. Não, olha, você está com fome, filho. Não, eu não vou largar não, porque ele tinha um alvo, uma meta no coração. Queridos, eu quero dizer para você que Deus faz algo parecido conosco. Ele está olhando para a gente com que determinação você quer ser homem de Deus e mulher de Deus. E nós também somos avisados pelo Espírito Santo das decisões cruciais que a gente tem que tomar. Fala a verdade, lá dentro do teu coração, cada vez que você tem que tomar uma decisão séria, o Espírito Santo de Deus intervém e dá um toquezinho. E se você está indo para o lugar errado, ele diz: toma cuidado, esse não é o meu caminho. E lá dentro, na nossa consciência, o Espírito de Deus está testificando no nosso espírito. E a gente tem que tomar decisões. E são as nossas decisões que determinam o rumo da nossa existência.
E aí há várias liberações de Elias do serviço de Eliseu, mas ele vai dizer em todas elas: eu quero ficar até o fim. Olha só o que a Bíblia diz nesse capítulo, no versículo 6 e 7, diz assim: e Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me envia ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dentre os filhos dos profetas, e pararam de fronte deles, de longe, e eles dois pararam junto ao Jordão. E aqui para mim tem um exemplo muito interessante. Não dá para fazer as coisas de Deus e buscar a unção do Espírito tentando seguir de longe, tá? Eliseu grudou em Elias. Os 50 profetas ficaram um pouco mais afastados. Eles também seguiram, mas eles não receberam a mesma unção. Sabe por quê? Porque eles estavam assistindo de longe o que ia acontecer. E queridos, no mundo espiritual não dá para ser assim. Se você quer viver o mais e o melhor de Deus, você tem que entrar de cabeça. Você tem que buscar de toda a alma, você tem que buscar com perseverança, e você tem que estar envolvido do fio do cabelo, da cabeça até a ponta do dedão do pé, nos projetos de Deus, no alvo de Deus, na vontade de Deus para a sua vida. E isso significa que lá no trabalho em que você está, você não é profissional, você é o homem de Deus e a mulher de Deus. Significa que você está no mercado, você não está fazendo compras, você é o homem de Deus e a mulher de Deus enquanto faz compras. Você é aquela pessoa que Deus pode usar em qualquer lugar, a qualquer tempo, porque você não deixou o homem de Deus em casa para ser outra coisa. Você está sendo o homem de Deus em qualquer lugar. Não dá para seguir Jesus de longe. Você vem aqui no domingo, olha tudo que está acontecendo, celebra, canta, coloca na prateleira, até o próximo domingo a tua roupa de homem de Deus. Não, querido, você é o homem de Deus, você não tem a roupa do homem de Deus, você é o homem de Deus. E é isso que está acontecendo na vida desse homem de Deus, Eliseu. Ele está perseguindo, ele queria estar envolvido, ele queria estar lá na hora certa. E aí ele vai descobrir que para fazer isso, às vezes a gente tem que tomar algumas atitudes sacrificiais, que não são fáceis de serem tomadas. É interessante que em 1 Reis 19, versículo 21, a Bíblia diz assim: voltou, pois, de os seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e deu ao povo e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Há uma coisa tremenda aqui nesse texto. Tem coisas que não são essencialmente más, que não são pecado. Deus não nos cobra, porque elas não são pecado, mas que elas podem se tornar obstáculo no alvo maior que a gente tem de ser homem de Deus e mulher de Deus. Então, quando Elias passou e lançou a capa, Eliseu teve que tomar uma decisão. Se eu vou ter que seguir esse homem para receber a unção do Espírito, onde ele estiver, não dá para eu ter os bois para alimentar aqui cada dia. Está entendendo? Não dá para continuar arando a terra. E então ele toma uma decisão irreversível. Ele pega os bois, mata, faz um churrascão e usa a madeira, porque naquele tempo era feito de madeira, o arado, tá? Para fazer a lenha. Chama todo mundo, todas as pessoas, aqueles inclusive que não tinham nada, e diz assim: vamos celebrar, porque nada vai me atrapalhar
em alcançar o projeto de Deus para a minha vida. E há alguns momentos cruciais na nossa história, em que Deus não vai dizer para a gente assim: pega o boi que está no quintal e mata. E Ele também não nos vai dizer: pega o arado e põe fogo. Por quê? Porque se você quiser ter o arado, o problema é teu. Se você quiser ter o boi, o problema é teu. Mas você tem que eleger o que é o mais e o melhor para você. Lembra que eu falei que o maior inimigo do mais e melhor é o bom? Não tinha nada de errado. Estava tudo bem na vida de Eliseu. Mas ele tinha que tomar um passo de fé. E esse passo de fé lhe determinava um envolvimento incompatível com as duas vidas que ele queria ter. E na vida da gente é assim também, filho. É desse jeito. Vai chegar um determinado momento na tua vida em que Deus vai colocar você e dizer assim: filho, para até onde você quer ir? De que maneira você quer que eu dirija a tua vida? Que poder da minha graça que você quer que eu derrame sobre você? Então, quais as escolhas que você vai fazer? E na medida destas escolhas, Ele vai derramar o mais e o melhor dEle sobre nós. Não é que Ele está dizendo para você: ó, você tem que fazer tudo isso, não. Mas Ele está dizendo e está mostrando para você qual é a intensidade da tua busca. Querido, se você quer mais de Deus e você não tem tempo para orar porque a tua vida está muito atribulada, você vai ter que mexer na tua agenda. Se você quer ser usado no poder do Espírito e você não tem tempo para ministrar na vida de pessoas, tá? Você vai ter que mexer na tua agenda. Porque para que Deus vai te dar porção dobrada do Espírito se você não pode ser útil no reino? Se você quer mais da graça e do poder de Deus, mas simplesmente está lá na tua vidinha, sem envolvimento com a missão, com o projeto de Deus, sem vestir a camisa, não dá. Nós temos um sonho aqui como igreja, e eu quero concluir essa primeira parte da mensagem com esse desafio. Nós temos um sonho aqui na igreja. Sabe qual é o nosso sonho? É que até 2016, até maio de 2016, nós possamos ter 1000 células espalhadas em todos os bairros e em todas as cidades da região metropolitana de Curitiba. Tá? Você gosta dessa ideia? É boa? A gente vai levar a palavra de Deus, não é? Mas sabe o que eu preciso para chegar nesse alvo? Eu preciso que quase 50%, ou melhor, mais do que 50% dos membros da igreja, tá? Sejam líderes de célula. Não adianta você dizer assim: a minha casa está aberta, aleluia, louvado seja Deus, também quero entrar na tua casa. Mas eu preciso de gente que diga assim: além da casa, eu estou aberto para ser treinado, para ser trabalhado, para me envolver nesse ministério da pregação da palavra, para orar por pessoas, para estar aqui. Mas eu não sei, querido, eu acho que Eliseu também não sabia, porque ele era um lavrador. Mas quando a capa de Elias foi colocada no ombro dele, ele viu que Deus tinha mais para ele, e ele não se conformou com o que era bom, ele queria o melhor. Você quer ver Deus responder às suas orações? Você quer ver gente sendo curada? Você quer ver gente sendo salva? Você quer ver gente da sua família indo para o céu, ao invés de ir para o inferno? Então você tem que pegar a capa que Deus está colocando sobre você e dizer: estou aqui, Senhor. Dá uma olhada aqui, hoje a igreja está num feriado, não tem tanta gente assim, mas conta assim, olha para o teu lado, tá? Quem está sentado aí do teu lado, está vendo? Tá? Um de vocês dois tem que ser líder, senão a gente não vai alcançar. Agora, sabe o que eu gostaria? Que os dois fossem. Então, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: você topa?
Aí o outro vai dizer assim: dura coisa essa que me pediste? Não é verdade? Mas foi diferente com Eliseu? Não foi. É possível? É. Mas como? Se você não se conformar com o que está bom na tua vida. Você já tem Jesus, você está indo para o céu, Jesus está respondendo às suas orações, você está crescendo espiritualmente, está bom, não está? Mas Deus tem mais para você. 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 Você já pensou o que vai acontecer se a gente tiver 4.000? Isso que a gente precisa. 4.000 pessoas que estão orando toda semana por mais 10 pessoas. Porque uma célula pequenininha tem 10 pessoas. Serão 40.000 pessoas que estão sendo alcançadas nessa cidade. Está dando para entender? Se você não discipular os 10, porque tem possibilidade de discipular os 10, tá? Mas que a gente discipule uma pessoa, a gente vai batizar 4.000 pessoas num ano. Você está entendendo? Eu não estou falando aqui em números expansionistas, eu estou falando do reino, do avanço do reino. Você já pensou o que vai acontecer quando essas 40.000 pessoas estiverem toda semana e todo dia batendo na porta da graça de Deus e pedindo: Senhor, tenha misericórdia da nossa terra, tenha misericórdia da cidade de Curitiba, tenha misericórdia das famílias, tenha misericórdia do meu filho, tenha misericórdia. Gente, vai haver uma revolução no céu, porque a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse capítulo 8, que quando essas orações chegam no céu, os anjos do Senhor vêm com salvas de prata. Essa é uma linguagem figurada, trazendo o incenso das orações. Vai ser um congestionamento de anjo lá, que você não imagina, não é? 40.000 anjos levando para lá e para cá as salvas de prata com as orações, e a Bíblia diz que quando elas chegam no trono de Deus, Deus começa a revelar o seu poder na terra, com os seus raios, trovões e relâmpagos, revelando o seu poder e a sua graça. Gente, é isso que eu estou sonhando. Mas para isso a gente precisa ter homens e mulheres de Deus que não se conformem. Está confortável aí a cadeira? Tá mesmo? Está confortável? Está razoável aí? Valeu a pena? Valeu? Não é? Deus não quer você sentadinho aí não. Sabe onde Ele quer? Na rua, nas casas, nos presídios. Agora como? A gente precisa ser homem e mulher de Deus. Ele quer você lá no teu banco. Ele quer lá você no teu salão. É lá onde está o povo que Deus ama, que Ele quer fazer diferença. A gente vai celebrar a ceia do Senhor daqui a alguns minutinhos. Eu vou pedir para os diáconos já se prepararem para isso. Mas antes disso eu queria orar com você. Porque esse memorial só tem sentido se a gente compreender o que Deus está fazendo na nossa vida. Ele transformou a tua vida? Quantos foram transformados pelo poder de Jesus aqui? Levanta bem alto a sua mão. Ele já entrou no seu coração, Ele é o Senhor mesmo, está aí. Então presta atenção, Ele quer derramar mais, e Ele tem o melhor para você. Agora isso tem que ser perseguido, buscado, perseverantemente e sacrificialmente. Está disposto a sacrificar a novela das 8? Ai. Sacrifica, vai buscar a face do Senhor. Alguns já sacrificaram, não é assim? Louvado seja Deus, né? Chega de porcaria na cabeça da gente, é muita porcaria. Na hora que o povo de Deus parar de assistir novela, muda a programação da rede, pode ter certeza.
porque nós vamos ser 50% da população, não vai ter audiência e não vai ter anunciante. Pode escrever o que eu estou falando. É assim que a gente muda. Só que tem um preço. A gente anda na contramão. Quantos aqui estão entendendo que Deus está te chamando para fazer algo mais e melhor, à medida em que você busca algo mais e melhor de Deus? Levanta bem alto a mão aqui. Amém? Então começa. Porque sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos? Quando terminar esse culto, Satanás vai tentar tirar a semente que foi plantada pelo Espírito no teu coração. É isso que diz a Bíblia. Então, você não pode sair daqui hoje sem tomar uma decisão. Como aconteceu com Elias, ele não tinha tanto tempo, e Eliseu. Elias chegou lá, colocou a capa e disse: você quer? Vem comigo. Ele falou assim: eu vou. Você me dá só um tempinho para eu fazer um churrasco? E eu acho que Elias olhou com cara feia e disse assim: que churrasco é esse? É que não vai ter volta para mim. E então eu vou sacrificar os bois e queimar o arado, porque eu não vou voltar para trás, porque não vai ter para onde voltar. Eu só vou andar para frente. Queridos, às vezes a gente tem que dizer: sabe, está tomada a decisão e eu não vou voltar para trás. Eu vou andar para frente. E na medida em que eu estou andando para frente, a graça de Deus se revela. E a gente vai ver o final dessa história tremendo que Deus vai fazer na vida de Eliseu. Hoje à noite eu vou estar falando sobre isso. Outras coisas que fazem esse homem de Deus ser precioso. Mas a primeira delas é: não se conforme com o que está bom. Queira o mais e o melhor de Deus para a tua vida. Amém? Vamos orar por isso? Vamos? Quantos aqui vão diante de Deus dizer: Senhor, eu quero ser um dos 4.000? Levanta a mão aqui. Aleluia, aleluia. Tem que treinar, tem que estudar, tem que trabalhar, não é? A gente está aí, procura aí na revista, procura aí informações. Tem domingo de manhã os treinamentos, domingo de tarde, que mais? Quarta-feira, sábado, o dia que você quiser a gente abre, não tem problema, porque a gente quer o mais e o melhor. Você falar: olha, eu quero formar um grupo de treinamento à meia-noite, eu vou arrumar alguém para treinar você. Está fechado? Está combinado? Por quê? Porque eu também quero o mais e o melhor para essa igreja, para o reino de Deus, para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, amém? Então agora fica de pé, a gente vai orar. Logo depois os diáconos vão entrar dessa oração e a gente vai começar a adorar a Deus. Eles vão começar a servir a ceia do Senhor. E eu quero convidar você que é crente no Senhor Jesus Cristo, que um dia já deu a sua pública profissão de fé, e que se comprometeram com o Senhor e com a sua igreja, a participarem conosco desse memorial, como um ato de louvor a Deus e um ato de entrega. Hoje o nosso churrasco é diferente, é pão e vinho, mas a gente está dizendo: Senhor, isso aqui, essa ceia na minha vida é um marco divisor da acomodação para o serviço cristão, da acomodação para a oração, da acomodação para se importar com as pessoas que o Senhor ama. Está entendendo? É isso que a gente vai estar fazendo aqui. Então vamos orar. Querido Senhor, nós estamos em pé na Tua presença, e a Tua palavra nos diz que quando oramos, como vamos orar aqui, a gente levanta as mãos para o céu e apresentamos as mãos santas, que foram lavadas no sangue do Cordeiro e foram limpas dos pecados por Jesus, e nós as oferecemos ao Senhor para que o Senhor coloque sobre elas aquilo que o Senhor quer colocar, porque não queremos nos conformar com o que é bom, mas queremos o mais e o melhor do Senhor para a nossa vida. Ó Pai, eu quero te pedir que esses que estão assim, Senhor, na Tua presença, eles possam receber do Senhor unção e graça, e que eles sejam movidos por uma santa determinação
de buscar ser aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Unge-os com o teu Espírito. Ó Senhor, dá-nos esse exército. No passado, Wesley pediu 100 homens, e ele prometeu ao Senhor, e o Senhor o fez, que ele viraria o mundo de cabeça para baixo, se o Senhor desse 100 homens cheios do Espírito Santo, para que pudessem servir junto com eles. Senhor, eu estou pedindo mais. Eu quero 4.000 homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios, Senhor, de uma santa determinação, para orarem pelos enfermos, para falarem do amor de Jesus, para mostrarem o caminho da salvação, para estudarem a palavra de Deus. E eu quero te pedir, Senhor, dá-nos esses 4.000, e esses 4.000 cheios de graça, vão virar essa cidade, vão virar esse Brasil, vão virar esse mundo de cabeça para baixo. Porque se o Senhor já fez tudo aquilo que fez no avivamento de Wesley com 100, o que o Senhor não fará com esses 4.000? Então, Pai, começa isso na minha vida. Eu quero, Senhor, ser o primeiro a me apresentar, com todos os problemas, com todos os defeitos, mas eu estou aqui, Senhor, eu quero mais e o melhor. Eu não quero me acomodar, me ajuda, Senhor. Mas eu quero te pedir a mesma coisa para todos esses que estão em pé aqui, e por tantos outros que o Senhor já escolheu e que hoje não estão aqui, mas que o Senhor vai trazer um a um, até que os 4.000, e depois, Senhor, se multiplicando em mais e mais, possamos ver o avanço do teu reino. Escuta, Deus, a nossa oração, é aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você se senta agora, os diáconos entram, e vamos adorar a Deus. Enquanto isso, eles já vão começar a distribuir. Você não vai embora ainda não. Celebra conosco esse marco divisor hoje, tá? Celebra conosco. Não perde a bênção que Deus preparou para nós, não. Vai até o último. Cruz do graças pelo preço pago ali, meu pecado suportou o teu amor, a graça recebi pelo amor do graças, pelos cravos em suas mãos,
Que letra linda tem essa música. Presta atenção nela. Só pela graça de Deus, o seu Filho veio a mim, como um cordeiro morrer, mas ressurgiu o Rei dos Reis. Vamos dançar e celebrar com os que nem podiam andar, ouvidos surdos escutarão, eu fui curado, diz a canção. Pela graça de Deus, nós podemos testemunhar, só o sangue de Jesus nos dá a vida eterna. Ouço a voz do Salvador, chamando